O Livro dos Espíritos. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Parte 8. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança repentinamente em uma ordem de coisas tão novas e tão grandes, pode frutificar apenas com homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados por uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não poderíamos dar essa qualificação àqueles que julgam, a priori, levianamente e sem ter visto tudo, que não trazem a seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade, nem o recolhimento necessários. Saberíamos menos, todavia, dar a certas pessoas que, para não diminuírem a sua reputação de pessoas de espírito, esforçam-se por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras ou julgadas pelas pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem consideração dos que se prezam de urbanidade. Que, portanto, aqueles que não julgam os fatos dignos deles e de sua atenção, abstenham-se. Ninguém pretende violentar a sua crença. Que saibam, no entanto, que deveriam respeitar a dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se dá a ele. Deve-se espantar de não se obter, muitas vezes, nenhuma resposta sensata às questões, graves por si mesmas, quando são feitas no acaso e a queima-roupa em meio de questões ridículas. Uma questão complexa demanda, para ser esclarecida, perguntas preliminares ou complementares. Quem queira adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico, começar pelo começo e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige ao acaso, a um sábio, uma questão sobre uma ciência da qual ele ignora os rudimentos, teria algum proveito? O próprio sábio poderá, com a maior bondade, dar uma resposta satisfatória? Essa resposta isolada seria forçosamente incompleta e, muitas vezes, por isso mesmo, ininteligível, ou poderia parecer absurda e contraditória. É exatamente o que se dá nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se desejamos nos instruir com eles, temos de seguir-lhes o curso. Precisamos, como entre nós, escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Temos dito que os espíritos superiores não vêm senão às reuniões sérias e nas que, sobretudo, reine uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas ponderadas. O campo fica, então, livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita das ocasiões de troçar e de se divertir à nossa custa. O que acontece em uma tal reunião, com uma questão séria, será respondida por quem? É como se no meio de um grupo de pessoas alguém lançasse essas questões. O que é a alma? O que é a morte? E outras coisas assim recreativas. Se querem respostas sérias, sejam mesmo sérios em toda a acepção da palavra e coloquem-se com todas as condições necessárias. Daí então obterão grandes coisas. Sejam mais laboriosos e perseverantes em seus estudos. Sem isso, os espíritos superiores os abandonarão, como o faz um professor com seus alunos negligentes. Parte 9. O movimento dos objetos é um fato incontestável.
A questão é saber se, nesse movimento, há ou não uma manifestação inteligente e, em caso afirmativo, qual é a origem dessa manifestação. Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem de comunicações verbais, nem mesmo, dessas que são escritas diretamente pelo médium. Esse gênero de manifestação, evidente para os que têm visto e aprofundado o assunto, não é, em primeiro aspecto, muito independente da vontade para convencer um observador novato. Falamos, portanto, da escrita obtida com a ajuda de um objeto qualquer, munido de um lápis, tal como o cesto, prancheta, etc. A maneira como os dedos do médium estão dispostos sobre o objeto desafia, como temos dito, a destreza mais consumada de poder participar, de qualquer forma, da formação de letras. Mas admitamos, todavia, que, por uma hábil direção, ele pudesse enganar o olho mais atento. Como explicar a natureza das respostas, então, que estão longe de todas as ideias e de todos os conhecimentos do médium? E note que não se trata de respostas monossilábicas, mas, muitas vezes, de várias páginas escritas com a mais espantosa rapidez, seja espontaneamente, seja sobre um assunto determinado, sob a mão do médium mais estranho à literatura, nascem, por vezes, poesias de uma sublimidade e de uma pureza irrepreensíveis, que não desmereceriam os melhores poetas humanos. O que aumenta ainda a estranheza desses fatos é que se reproduzem em toda parte e que os médiuns multiplicam-se ao infinito. Esses fatos são reais ou não? Sobre isso, temos apenas uma coisa a responder: ver e observar. As ocasiões não faltam, mas, sobretudo, observar muitas vezes, por muito tempo e segundo as condições determinadas. Ante a evidência, o que respondem os antagonistas? Estão, dizem eles, sendo enganados pelo charlatanismo ou brincadeiras ilusionistas. Nós dizemos que é preciso afastar a palavra charlatanismo onde não existem ganhos. Os charlatães não exercem seu ofício gratuitamente. Isso seria, portanto, quando muito, uma mistificação. Mas, por qual estranha coincidência, esses mistificadores teriam se entendido de uma extremidade à outra do mundo para agir da mesma forma? Produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos e nas línguas mais diversas respostas idênticas, senão quanto às palavras, pelo menos quanto ao sentido? Como pessoas graves, sérias, honoráveis, instruídas pretendem semelhantes manobras e com qual finalidade? Como teriam encontrado nas crianças paciência e a habilidade necessárias? Porque se os médiuns não forem instrumentos passivos, falta-lhes habilidade e conhecimentos incompatíveis com uma certa faixa etária e certas posições sociais. Então acrescentamos: se não existe fraude, os dois lados podem estar sendo enganados por uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade dos testemunhos é de certo peso, ou seria o caso de perguntar se a doutrina espírita, que conta hoje com milhares de adeptos, não os recruta entre os ignorantes? Os fenômenos sobre os quais ela se apoia são tão extraordinários que entendemos a dúvida, mas o que não podemos admitir é a pretensão de certos incrédulos ao monopólio do bom senso e que, sem respeito pelas conveniências ou ao valor moral de seus adversários, acusam, sem cerimônia, de ineptos todos os que não têm a sua opinião. Aos olhos da pessoa judiciosa,
A opinião dos esclarecidos que há muito tempo têm visto, estudado ou meditado um fato será sempre senão uma prova, pelo menos uma presunção a seu favor, por ela ter podido fixar a atenção de homens sérios, sem nenhum interesse de propagar um erro, nem tempo a perder com futilidades. Por favor, ajude o canal a crescer, curtindo, comentando e compartilhando este conteúdo. Muito obrigado.